Hashtag 140, Apocalipse, estudando as profecias. A palavra grega do original, porque o Apocalipse foi escrito em grego, usada para sinal nesta profecia, significa gravura, escultura, um sinal escrito ou única recepção. Só que quando obrigado pelas bestas, era uma referência sempre o sinal da besta. Então vamos compreender, sem dúvida, que se trata de um sinal literal desta profecia simbólica, mas a apresentação do sinal, tal como era praticado nos tempos antigos, é usado como figura para ilustrar certos atos que se realizarão em cumprimento desta profecia do Apocalipse. E do como era empregado noutrora o sinal literal. Logo, ficamos a saber sobre o que significa, ou o significado na profecia. Porque entre o símbolo e a coisa simbolizada tem de haver alguma semelhança. O sinal usado literalmente significava que a pessoa que o recebia era serva, ou reconhecia autoridade, ou professava obediência à pessoa cujo sinal trazia. Assim, o sinal da besta ou do passado deve ser algum ato ou profissão pelo qual se reconheça a autoridade daquele poder. Mas qual é ele, afinal? Naturalmente, deve-se procurar o sinal em algumas das características especiais do poder papal. O profeta Daniel descreve aquele poder sob o símbolo de uma ponta pequena. Fala dele como empenhando-se em uma guerra especial contra Deus, destruindo os santos do Altíssimo e cuidando de mudar os tempos e a lei. Bom, está em Daniel, vejam bem o que ele diz. Destruindo os santos do Altíssimo. Quantos foram queimados vivos? Inclusive Joana d'Arc. E cuidando de mudar os tempos. E a lei de Deus quer dizer o decálogo. Né? Vamos ver se houve alguma mudança. O profeta especifica particularmente este ponto. Cuidará de mudar a lei e os tempos. Fecha aspas. A lei deve ser certamente ser a lei de Deus, a lei do Altíssimo. Aplicá-la às leis humanas é fazer o profeta dizer, abre aspas, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos, cuidará de mudar a lei. Isso merece nos debruçarmos em uma análise profunda. Se fosse aplicada às coisas humanas, estaria muito bem. Mas aqui não. Aqui a coisa tem coerência, tem lógica, tem sabedoria. E a lei de Deus não é a lei dos homens. Em hebreu, né, esse fonema, ou sílaba, dat, quer dizer lei. E a versão dos 70, o Septuaginta, nome no singular. A lei, o que diretamente sugere a lei divina. O papado tem feito mais do que simplesmente cuidar de mudar as leis humanas. Tem nas suas mudado a seu bel prazer. Eles não mudam segundo o critério divino, porque aí não haveria que mudar. Tem anulado os decretos de reis, imperadores, tem desligado os súditos da obediência aos seus legítimos suceranos, tem introduzido seu cumprimento, ou seu comprido braço nos negócios das nações e tem levado governadores a seus pés na mais abjeta humildade. Bom, que a gente vê que até hoje, né, uma grande maioria dos governantes rastejam como verdadeiros lacraias pelo chão. Mas o profeta vê atos maiores de presunção do que todos esses, porque o vê procurando fazer o que não
conseguia, mas apenas cuidava realizar. Ele o vê tentando um ato que nenhum homem, nenhuma combinação de homens jamais pode levar a sério, isto é, mudar a lei do Altíssimo, mudar o decálogo. Tenham bem em mente isso. Enquanto vemos o testemunho de outro autor sagrado sobre este mesmo ponto, claro que foi por intuição, né, que São Paulo escreveu falando do mesmo poder na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Ele descreve na pessoa do sumo pontífice como, abre aspas, o homem do pecado, fecha aspas, sentando como Deus no templo de Deus, isto é, a igreja exaltando-se acima de tudo que se chama Deus ou se adora como Deus. Segundo isto, o sumo pontífice romano se apresenta como aquele em que a igreja deve ser autoridade em lugar do próprio Deus. O tamanho da blasfêmia aí. E agora devemos ponderar cuidadosamente a questão de como pode exaltar-se acima de Deus. Procurar, através de toda a série de estratagema humano, ir até o ápice, o esforço humano. Por que plano? Por que ato? Por que pretensão podia o usurpador se exaltar acima de Deus? Bom, ele pode instituir qualquer número de cerimônias, pode prescrever qualquer forma de culto, pode exibir qualquer grau de poder, mas se fizer sentir ao povo que está obrigado a obedecer à lei de Deus, de preferência às suas leis, não tentará estar acima de Deus. Pode publicar uma lei, dizer ao povo que tem tanta obrigação de acatar como a própria lei de Deus, então apenas se fará igual a Deus. Mas há de fazer mais do que isto. Há de tentar levantar-se acima do próprio Deus. Para isto, há de promulgar uma lei que colida com a lei divina e exija obediência à sua própria lei, de preferência à lei de Deus. Vocês podem lembrar aqui que quando o presidente anterior a esse que está aí agora é o Trump, é o Biden, quando ele assumiu, não sei se vocês viram, o que proferiu de blasfêmia o pastor que falou no ato em que ele estava recebendo o poder. Que coisa horrorosa, que blasfêmia, Deus me livre. É por pouco que tem um aí que está querendo reescrever a Bíblia, tá mole? Bom, não há outro modo possível de poder colocar-se na posição atribuída nesta profecia. Mas isto é simplesmente mudar a lei de Deus. E se puder fazer com essa mudança uma adoção pelo povo em geral da lei divina, adulterada, então ele, o derrogador, o anulador da lei, já estará acima de Deus, que é o eterno legislador. Mas é isso que Daniel previu no seu livro, no Velho Testamento. Olha só, isso foi previsto milênios atrás, praticamente já. Justamente isto que diz Daniel, que ele cuidará de fazer isso. São Paulo dizia, abre aspas, não desprezeis as profecias. Fechado. A maioria despreza porque não as entende, ou então procura explicações naqueles que não as podem dar. O papado há de realizar, portanto, uma obra como está segundo a profecia. Já dizia Jesus, a profecia não pode falhar, as escrituras não podem falhar, a palavra de Deus não pode falhar, pode procurar, está tudo lá no Evangelho. O Evangelho de Jesus segundo João, Mateus, Marcos e Lucas. Bom, duas leis, não apenas a lei de Deus, duas leis que exigem obediência. Uma lei de Deus, tal como foi dada por Jesus a Moisés, materialização da sua santa vontade, expressa das suas pretensões sobre as suas criaturas.